Nós vimos então na semana passada, no livro de Daniel, capítulo 11, nós estudamos e começamos a entender qual é o propósito desse capítulo, e nós vemos que esse capítulo começa com qual reino? Medo-Pérsia, lá na época dos reis Dario, Ciro, onde Daniel estava presente, e esse capítulo vai nos levar até o tempo do fim. E aí nós vimos, começando o capítulo, que tem uma divisão importante. A divisão entre os reis do norte e os reis do sul. Então eu trouxe aqui a ilustração. Aqui está escrito Babilônia. Olha onde está a Babilônia. Aqui a região de Ur, onde está Abraão. Onde estava, né? Abraão saiu daqui e Abraão veio parar aqui. Agora a Babilônia, quando ela vinha atacar a Israel, ela vinha pelo norte. Está vendo aqui, ó, norte e sul. Quando havia alguma forma de guerra vinda do Egito, esse ataque vinha do sul. E a região pontilhada representa Canaã, aqui a cidade de Jerusalém. Então, o reino do norte é o reino que governou a região da Babilônia. E espiritualmente, o que representa a Babilônia? Confusão, falso profeta, um poder falso religioso. E com relação ao Egito, o país que governasse o Egito, até então nos primeiros 30 versículos, eles governavam fisicamente o Egito. Depois do 30 em diante, nós vemos que Roma domina. E aí a partir do versículo 40, nós vemos que quem governa a região do Egito não é porque estava dominando o Egito, mas ele estava com quais duas áreas de influência que representam o Egito? Quais eram as duas áreas? O ateísmo e toda forma de paganismo, de mistura, de confusão. Então nós temos que identificar na história quais são os reinos que vão governar daqui para frente. Nós então entendemos todos aqueles reis e chegamos até essa região. No capítulo 11, versículo 40, diz então: e no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele. Com ele quem? Com o rei do norte, com Roma, com o papado, que é quem estava governando. E nós já sabemos que pelo estudo de Daniel 12, né, tempo do fim se relaciona ao Daniel 12 dos versículos 4 a 7, e nós chegamos na data de 1798. Então no tempo do fim, quem lê entenda, 1798, o rei do sul lutará com ele. Qual foi o país que nessa época, dos anos 1700 até 1798, governou e conseguiu vencer o papado? Foi a França. Então, a França, a pergunta é agora, a França tem essas características? A França tem as características do Egito? Nós vamos começar então a estudar sobre esse assunto. Mas antes, eu queria que você entendesse uma coisa que é importante entender. O que aconteceu com a Babilônia, o rei do norte, porque a Babilônia ela era um poder que nós vimos que começou lá em Gênesis 10, lá quando o Nimrod começou a cidade de Babel, dali veio a confusão, a Babilônia, que era o quê? A mistura que aconteceu ali. Dali surgiu um reino chamado Babilônia, um reino literal. Mas o que aconteceu com esse reino literal? Isso é a Babilônia hoje. Ruínas, lá no país chamado Iraque. Isso é o que sobrou da Babilônia. Quando você olha na Bíblia, no livro de Jeremias 25, é só voltar um pouquinho do Daniel. Jeremias capítulo 25, versículo 9. Jeremias 25, 9 diz: eis que eu enviarei. O 8 diz: portanto assim diz o Senhor dos Exércitos, né? Visto que não escutaste as minhas palavras, então quem está dizendo é Deus. Eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei
sobre a terra. Aqui Deus está determinando quem é o rei do norte. Então ele fala: eu vou pegar do norte, da parte superior de Israel, e vou enviar até ali. E interessantemente, Jeremias está profetizando isso na terra de Israel. Quando você vai para Ezequiel capítulo 26, um pouco para frente, Ezequiel 26, versículo 7. Diz assim: porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu trarei contra Tiro. Tiro é uma cidade que ficava, ou que existe hoje ainda, né? Nesta região, na região superior da parte aqui, ó, entre Israel, Síria, nessa região aqui, ó, na parte de cima da bolinha, Tiro. Aí diz assim o versículo: eis que trarei contra Tiro Nabucodonosor, rei de Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos, carros, cavaleiros, companhias e muito povo. Guarde esta parte do versículo: carros, cavalos, cavaleiros, companhias e muito povo. Isso se refere a que tipo de poderio? Poderio militar. Está falando de carros, cavalos, cavaleiros, companhias, muito povo. Ou seja, a Babilônia vem com um exército enorme para chegar e avançar sobre a cidade de Tiro. Então, toda vez que a Bíblia vai falar, e nós vamos estudar em profecia um pouco sobre carros, cavalos, cavaleiros, companhias, quando cita esse tipo de exemplo, nós vamos entender que está falando sobre poder militar. Quando nós continuamos a entender então a Babilônia, queria que agora você... Deixa eu ver o próximo. Isso. Nós vamos chegar aqui. Eu queria que você entendesse então, a Babilônia, eu mostrei para vocês, ela ficou como? Ruínas. Só que a Babilônia continua a existir hoje, espiritualmente. A Babilônia continua a existir espiritualmente, isso está exemplificado lá em Apocalipse 17. Nós vamos ler 3 versículos que são importantes para o entendimento. Apocalipse 17, do 4 ao 6. Apocalipse 17 será objeto de futuro estudo. Nós vamos ler algumas coisas que conferem e outras que nós teremos a posteriori, né? Outras informações. 17:4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata. Mulher em profecia, igreja. Apocalipse 17 fala sobre o quê? Título, olha no seu título: a visão da grande prostituta. Uma mulher que se prostitui é uma igreja que adultera, e a grande prostituta é aquela que faz muita coisa errada. Então essa mulher estava vestida de púrpura e escarlata, e nós sabemos que cor é a igreja romana, adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas, tinha na mão um cálice de ouro cheio de tudo o que Deus mais odeia, abominações, de tudo que causa ojeriza, ódio, repúdio de Deus, nojo, e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e as abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Nós estudamos então que a Babilônia surgiu, foi destruída, se tornou em ruína, mas a própria Bíblia diz que a Babilônia continua, não mais fisicamente, mas sim espiritualmente. Então agora nós entendemos pela palavra de Deus que esta mulher tem escrito na testa o nome Babilônia. Tem o nome também escrito prostituta, mãe das prostituições e abominações da terra.
Esta igreja representa a Babilônia. Logo, por conclusão, quem governa esta igreja, que irá governar o mundo, também será o rei do norte. Por isso, através desses textos, nós podemos chegar à conclusão também que o papado é o rei do norte, porque nós estamos falando do tempo do fim, e o tempo do fim, as coisas de Israel. Hoje Israel, fisicamente, está em ruínas. Vocês viram a testemunha que nós trouxemos no começo do ano, a pastora mostrou para vocês a confusão que está. Israel hoje faz parte da Babilônia, ou seja, da Babilônia espiritual, a confusão. E hoje, Israel se torna quem? O Israel literal se torna em quem? Eu e você. Nós somos o Israel espiritual. Aonde está a prova de que nós somos Israel espiritual na Bíblia? Abra lá a sua Bíblia, lá em Romanos. Espera aí que eu não abri ainda. Romanos capítulo 8, eu quero ler com vocês. Não era esse, mas esse serve. Vamos abrir no 2:28, como a pastora falou. Obrigado, pastor. 2:28. Portanto, Romanos 2:28 diz assim: portanto não é judeu quem o é exteriormente, nem circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, circuncisão, e a que é do coração no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Isso diz que judeu agora, a partir da vinda de Jesus, não é mais quem é exteriormente, quem você olha e tem a barbiche, a barba, o chapéuzinho lá, o quepá, ou as mulheres que estão todas vestidas cobertas. Mas judeu hoje é quem está ligado à descendência, à raiz de Jessé, à raiz de Davi, Cristo Jesus. Este é o Israel espiritual. Isso se confirma lá no livro de Gálatas. Abra lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Gálatas capítulo 3, 29. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Eu e você temos essa oportunidade, esta honra enorme de fazer parte deste reino através da vida de Cristo. Nós somos o Israel espiritual, amém? O que acontece então contra Israel? Vem quem? O rei do sul e o rei do norte. Nós vimos alguns versículos sobre o rei do norte. Agora eu quero que você abra a tua Bíblia lá em Apocalipse verso 11, capítulo 11, verso 8. Apocalipse 11, 8. Apocalipse 11, 8 diz assim: amém? E jazerá o seu corpo na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Nós vemos aqui que nós estudamos Apocalipse 11 há alguns anos atrás, e tivemos um primeiro entendimento. Nós temos que entender uma coisa: o estudante de profecia, ele começa a estudar e ele não aprende tudo logo de cara. Ele começa a ter noção, depois ele começa a aumentar o teu conhecimento, depois ele começa a aprimorar o entendimento dos textos bíblicos. E quando nós vemos Apocalipse 11, do ponto de vista do que nós conhecemos, desde Daniel, Apocalipse, ligando os dois capítulos, nós vemos o quê? Uma sucessão, uma evolução da história do mundo.
Quando esse texto é interpretado entendendo a história do mundo, a nação ou o local que se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado, é exatamente a França. Como nós vamos chegar neste raciocínio? Nós vamos começar comparando esse texto, e nós não vamos voltar aqui. Eu só quero que você guarde esse versículo, vou ler mais uma vez. E jazerá o seu corpo, de quem? Das duas testemunhas, que é o que fala o capítulo 11. Na praça da... O seu corpo morto, na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Antes de nós passarmos para frente, o que nós falamos que representa o Egito? Ateísmo. Como que o Egito representa o ateísmo? Êxodo capítulo 5, versículo 2. Êxodo 5, 2. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Você pode colocar do lado desse versículo a palavra ateísmo. Ateísmo é você negar a existência de um Deus criador. Mas o Faraó adorava muitos deuses, todos de mentira. Isso não é uma crença em Deus. Ateísmo é toda negação do culto ao Criador, ao Autor do Universo. Êxodo 5:2, ateísmo. Você pode também deixar depois, se você quiser, na tua Bíblia, lá em Apocalipse 11, o versículo 8 que nós lemos, colocar o Êxodo 5:2 para depois você chegar nesse aqui, tá bom? Fica aí uma dica. Então nós vimos que, nós já estudamos que o sul se refere ao Egito, nós entendemos que tem um lugar que fala sobre ateísmo, e aí o versículo 8 do capítulo 11 que nós lemos, fala duas coisas, né? Espiritualmente é Sodoma e Egito. Nós sabemos, nós não precisamos ler, mas isso está lá em Gênesis 19, nós sabemos qual era um dos maiores pecados de Sodoma e Gomorra. A licenciosidade, ou seja, liberação sexual, promiscuidade sexual, a ociosidade, a pessoa que está desocupada, que é levada a isso, que é uma das coisas que o socialismo coloca, ou o comunismo. Veja que eu estou misturando várias informações. Por quê? Sodoma e Egito, ateísmo e licenciosidade, ou Sodoma e Egito, foram as duas características da França desde 1793. Em 1793 foi o reinado de terror da Revolução Francesa. Aqui tem um homem com uma garrafa de alguma bebida alcoólica, e aqui fala a favor da razão. Veja o que tem lá no fundo ilustrado, um solzinho. O sol representava adoração ao Deus Sol. O sol nessa imagem lembra o paganismo, culto à razão, tirar a presença de Deus, ateísmo. Esse movimento forte de ateísmo começa na França. Hoje as pessoas falam, eu sou ateu, e ainda bate a mão no peito. Isso começou nessa época, porque até então, apesar de toda a opressão de Roma, da Idade Média, as pessoas criam em Deus. Roma só conseguiu governar o mundo durante 1000 anos, porque governou no medo que as pessoas seriam mortas e iam ser condenadas por Deus. Mas aí tem um movimento que surge, que começa a afrontar quem? A própria Roma. E o que esse poder
ateísta e comparado a Sodoma faz, através do general chamado Berthier, prende, aprisiona o Papa. Opa! Enquanto o ateísmo, o paganismo não atrapalham a Roma, deixa eles lá, não atrapalha não. Porém, o rei do sul virá contra o rei do norte. Estão entendendo? Esse desenho, essa ilustração, apertei isso aqui. Essa ilustração está escrita aonde no livro de Daniel? Daniel 11:40. Exatamente, é o que nós estamos lendo. Volta a tua Bíblia lá em Daniel 11, então. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele. E eu gostaria que você gravasse esta imagem quando você lê Daniel 11:40, a parte A. Divida o Daniel 11:40 em A e B. Esta é a parte A de Daniel 11:40. Então o que a França faz? Nega a existência de Deus, resiste à instituição divina. O faraó é um modelo que surge de ateísmo, que ele é comparado à França. O faraó era rei, era o governador, era o poder do Egito, ou seja, do primeiro original rei do sul. Aquele que se assemelha a esse rei do sul, se torna o rei do sul, que é a França. E aí, o texto de Daniel 40 diz o que então? O rei do norte o acometerá com carros, cavaleiros, muitos navios. Para aí. O rei do norte o acometerá. Se você voltar no capítulo 8, versículo 4, Daniel 8:4, diz assim: vi que o carneiro dava marradas. A palavra do hebraico para marradas é a mesma palavra que é usada para o que nós lemos agora, e o acometerá. Por quê? O rei do sul vai atacar o rei do norte. Atacou e nós vimos aqui. Mas, a partir depois da vírgula, essas marradas representam o quê? Quem é o carneiro de Daniel 8? Medo-Pérsia. A Medo-Pérsia é o reino que ataca, que domina, que governa o mundo. Quando ele fala dar marrada, significa esse carneiro começa a guerrear e começa a vencer para onde ele vai. A expressão do hebraico para ir vencendo é a mesma expressão que lá em Daniel 11 fala: o rei do norte o acometerá. Então, a partir da vírgula, nós já passamos do ano 1798 para um estado mais atual. E nós vamos chegar lá. Olha agora este slide aqui. Tá certo que isso já foi escrito há muito tempo, mas inconsciente, sem estar escrito na nossa cabeça, nós já usamos isso desde o começo da igreja. Regras de interpretação profética. Primeira regra: o mundial simbolizado pelo local. Quando nós vimos na evangelização, nós vimos lá no livro de Sofonias, que fala sobre a condenação de Judá, mas fala lá que é um dia de angústia. Lembra? Dia das torres altas, nós lemos torres fortes. Aquela profecia, Sofonias lança contra Judá, mas ela também representa o que no mundo espiritual? Nós vimos que Israel era literal e hoje Israel é espiritual. Hoje, espiritualmente, a profecia é sobre todo mundo. E no meio desse mundo está o Israel espiritual. Assim como Cristo, quando fala de Jerusalém, lembra quando Cristo chora e fala: ah, Jerusalém, quantas vezes quis ajuntar debaixo das minhas asas. Isso é um símbolo do mundo. Se você tiver curiosidade, nas páginas 22 e 36 do livro chamado Grande Conflito, a própria Ellen White diz que a condenação do mundo é comparada quando Cristo faz a condenação de Jerusalém. Então Jerusalém também pode representar o mundo, uma coisa pequena representando uma coisa mundial.
Dupla aplicação. Nós vimos que existe na Bíblia dupla e também existe tripla aplicação, como nós vimos os 3 Elias. Ao longo da Bíblia, as dispensações antigas vão se transformar em profecias. Por isso, irmãos, toda a Bíblia pode ser usada para repetir e ampliar. Repetir e ampliar. Todo texto bíblico, eu não tenho ideias para o meu culto doméstico. Tudo na Bíblia pode se transformar em uma interpretação e uma explicação espiritual para os dias de hoje. E a segunda coisa, todas as coisas de Israel são para a igreja. Aí nós lemos, era esse versículo que eu estava procurando, o Romanos 8, 9 e 8, eu falei 8, 9, por isso que eu não achei, e o Gálatas, que diz o quê? O que era de Israel, hoje quem é descendência de Cristo, quem aceita Cristo Jesus, é a descendência de Abraão. O livro chamado Ciência do Bom Viver, na página 405 diz: somos contados como Israel, todas as promessas se dirigem a nós. Aí a minha pergunta é, todas as promessas da Bíblia são boas? São? Não. Tem muitas promessas de destruição na Bíblia. Tome cuidado quando você gravar na tua cabeça assim: eu tenho muitas promessas de Deus para a minha vida. Só que saiba que a Bíblia tem promessas para salvação e promessas de condenação. Outra palavra para promessas: profecia. Deus promete e Ele cumpre. Se Ele profetiza, Ele diz que algo vai acontecer, isso se cumpre. Cuidado com as promessas ou as profecias sobre o Israel, porque elas são para a salvação, mas também servem para a condenação. Lá no livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, na página 109, diz: somos por Ele escolhido, seu Israel moderno. Então, quando você vai estudar a profecia, você também pode ser considerado Israel moderno. Israel moderno hoje veste terno, veste calça jeans. Israel antigo tinha vestiduras longas. Por isso, muitas vezes, nós temos dificuldade de entender as coisas celestiais, porque a nossa mente está parada nas coisas aqui da terra. Mas o Israel moderno tem que estar ligado ao Israel literal, conhecendo a história, para então aplicar isso no mundo espiritual. A história de Israel é profética ou simbólica aos acontecimentos e às experiências da igreja. Tudo o que aconteceu com Israel pode ser usado para as nossas vidas. Aí nós passamos então, nós estamos em Daniel capítulo 8, vocês leram o versículo 4, né? Se você voltar para o Daniel 11, agora nós passamos para a parte da vírgula. Daniel 11, 40, parte B. E o rei do norte o acometerá. Pausa. O rei do norte vai fazer o quê? Vai dar marradas. O rei do norte vai brigar, vai lutar. Porque ele tinha sido destruído como reino. Mas ele continuava sendo o quê? A mulher, a prostituta, como nós vimos em Apocalipse. Quando que Roma começa a receber poder de governo de novo? No ano de 1929, Mussolini e o Pietro Gasparri assinam o Tratado de Latrão. O que tem esse tratado de importante para a Bíblia? Começa a cura da ferida mortal. Aonde está escrito ferida mortal na Bíblia? Apocalipse capítulo 13. E aí aqui nós entendemos, o comecinho do versículo 40 fala sobre a ferida de morte, e depois da vírgula, quando fala o rei do norte o acometerá, o rei do norte começa a ter vida. Então nós passamos lá de 1798 e estamos chegando no ano de 1929. Quem é esse aqui? Qual papa que é esse? JP, João Paulo. Agora, sabe quem é esse aqui? Por que eu pus essa foto? Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello, presidente. Perceba, por que eu pus uma foto de um presidente e do Papa aqui? Porque isso tem tudo a ver com o tempo de Daniel 11:40. Daniel 11:40 passa da ferida de morte para a cura.
E como que ele vai sendo curado, o Papa? Ele vai empesteando o mundo todo, além do governo de Roma, da onde ele ganha um país soberano, onde ele é um líder religioso, ele passa a ser também um líder político. Porém, ele ainda não é o governador de tudo. Até esse momento, ele ainda não é o governador de tudo. Por isso, eu quero que você entenda uma coisa. Coloquei essa foto, esse desenho aqui ilustrativo, Daniel capítulo 2. Ouro, a cabeça é o reino da Babilônia, que também em Daniel 7 é representado pelo leão. Em Daniel 8 já não fala da Babilônia, porque quem está governando é o carneiro. E aí depois em Daniel 11:12 não fala da Babilônia literal. Aí nós já vamos entender a Babilônia como rei do norte. Em Daniel 2 nós temos o tórax de prata com os braços, que representa o governo da Medo-Pérsia, que em Daniel 7 é representado pelo urso, que tem as três costelas em sua boca, e ele também é representado pelo carneiro de Daniel 8. E ele também é representado em Daniel 11:12 como os 4 reis de Daniel capítulo 11, que nós lemos aqueles primeiros versículos. Lembra que fala daqueles generais? Aliás, dos 3 reis, desculpa, Ciro, Dario e o Xerxes, lá Artaxerxes. Agora, a cintura dessa estátua de Daniel 2, quem teve essa visão foi Nabucodonosor, ela é de bronze, e ela representa o reino da Grécia. E o reino da Grécia, em Daniel capítulo 7, é representado pelo leopardo. Em Daniel 8, o leopardo equivale ao bode. O que tem no meio da testa do bode? Um chifre. Este bode representa então dos versos 3 a 13, um rei poderoso. Qual que foi aquele rei poderoso da Grécia? Alexandre. A estátua de Daniel continua descrevendo ferro. E o ferro representa qual reino? Roma. E aqui entra o 4º animal terrível de Daniel capítulo 7, uma besta que não tinha um formato definido, e também representa que do meio do chifre do bode cresceria um chifre muito maior. E esse chifre, então, ele vai em Daniel 11:12, dos versículos 14 a 35, dizendo que quem é do 14 ao 35 o rei do norte? Roma. Só que aqui Roma imperial e depois se torna Roma pagã. Depois vem o ferro misturado com barro. E aí entra aquela fase que o reino é dividido. Aí existem os 1260 anos. Aqui começa a surgir a ponta pequena de Daniel 7, que é aquele que fala coisas grandiosas, inclusive contra os céus. E aí em Daniel 8 fala que falou sobre tudo isso e prosperou. E ele representa o rei do norte, dos versos 30 a 39 de Daniel 11 e 12. Também lá embaixo fala de uma pedra cortada sem mãos. Nós lemos isso já várias vezes. A pedra de Daniel 2, que vem sobre a estátua e ela é cortada sem mãos, significa todas as partes de cima dessa estátua eram reinos concretos, visíveis, mas essa pedra foi cortada sem mão, representando um poder espiritual mexendo nos reinos da terra. E esse poder espiritual é Cristo Jesus. E ele é representado em Daniel 7, nós acabamos de ler. O Filho do Homem é levado até a presença do Ancião de Dias. Nós já estudamos o julgamento investigativo. E depois o Cordeiro também é representado da pedra como purificação do santuário. Em Daniel 8, verso 14, através da profecia qual? 2.300 tardes e manhãs, mensagem do rio Ulai. E ele é o final de tudo, porque começa dos versos 40 ao 45 a condenação de Roma, e Cristo se manifesta em Daniel 12, verso 1. E a pedra misturada com terra, que representa o reino de Cristo, aqui o juízo de execução, e aí, então, na verdade, tudo isso é uma coisa só, porque aí Miguel se levanta.
Depois, nós podemos mandar lá no WhatsApp, ou se alguém quiser que manda por e-mail. Isso faz uma visão geral de todos esses capítulos de Daniel, até nós chegarmos na última profecia do livro de Daniel. Agora, esse texto diz assim: vi que se Deus tivesse mudado o sábado do 7º dia para o 1º, ele teria mudado a redação do mandamento do sábado, escrito nas tábuas de pedra, que estão agora na arca do lugar santíssimo do templo no céu. Os 10 mandamentos estão dentro da arca que está no céu. Se Deus tivesse trocado o sábado para o domingo, algo tão importante que faz parte da lei dele, ele teria mudado a redação. E seria lido assim: o 1º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Mas ela diz, no livro Primeiros Escritos, mas eu vi que nele se lê da mesma maneira como foi escrito nas tábuas de pedra pelo dedo de Deus, entregue a Moisés no Sinai, e diz assim: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo 20:10. Nas visões que ela teve, ela vê as tábuas escritas no céu, com a mesma redação do que foi escrito na palavra. Vi que o santo sábado é e será o muro de separação entre o verdadeiro Israel de Deus e os incrédulos. E o sábado é o grande fator que une os corações dos queridos de Deus, os expectantes santos. Eu quero chamar a atenção para vocês dessa palavra muro. Quando nós estamos lendo Daniel capítulo 11, verso 40, nós vemos 3 muros. Nós sabemos que quando o rei do norte, Roma, começa a guerrear contra a França, já tinha sido derrotada. O rei do norte vai acometer quem? O rei do sul. Quando que a ferida mortal é a primeira linha do versículo 40. A segunda linha já fala: o rei do norte o acometerá. Significa que Roma já recebeu o poder de novo. Então nós já passamos do ano 1798 para depois de 1929. Roma já recebeu o título de rei do norte de novo. Ele perde e ganha no mesmo versículo. Qual que é a parte interessante? Ele vai lutar contra o rei do sul. Mas no ano de 1929, a França era um império poderoso no mundo? Qual império ou qual poder era o maior foco de guerra do mundo? Quem sabe? A Alemanha. Só que a Alemanha vem depois do poder que surge em 1917, chamado União Soviética. Sem fazer força, quem já estudou um pouquinho de história sabe. A União Soviética era um país completamente cristão. Um país não, era um conjunto de países, porque tinha 15 ou 16 países. A União Soviética era um governo completamente cristão? Não. Eles eram um país comunista. Quais eram as características do comunismo? Tira tudo, dá na mão do governo, centraliza e deixa o povo na ignorância. Deixa o povo pobre, esfria a fé das pessoas, destrua. Uma das frases de Karl Marx é assim: destrua a família e você governará a sociedade. O que o PT tentou fazer no Brasil e que ainda tem reflexo hoje, com ideologia de gênero? Destrua a família e você vai governar e eles ficarão na tua mão. Isso nunca foi estratégia ideológica de cultura, como os ignorantes pensam. Isso é estratégia de domínio político. O comunismo empesteou o mundo, a ponto de gerar um ateísmo muito mais forte que a França. Quando você vê pessoas como Lenin ou Stalin, não estão aqui. Deixa eu ver, acho que está no próximo. Quero colocar aqui. Quando você vê esses homens, Karl Marx, Lenin, Stalin, e hoje, quais são os países comunistas do mundo hoje? China, que mais? Cuba,
Coreia do Norte, Rússia, Venezuela, Cuba já foi. Por que não conseguiram entrar na Venezuela até hoje? O cara afrontou todo mundo lá, o Nicolás Maduro, e por que não conseguiram até agora? Fizeram, espernearam, mas está tudo quietinho. Porque ele tem proteção da China, que é um país gigantesco, poderio militar enorme, a Rússia, poderio militar gigantesco. Então os países comunistas são aliados. Eles representam o ateísmo hoje, o paganismo, mas a minha pergunta é, eles estão governando o mundo? Qual é a maior potência que influencia o mundo hoje? Estados Unidos da América. E aonde que Roma está se ligando? Se ele tiver o domínio dos Estados Unidos, o rei do norte tiver a força dos Estados Unidos, ele domina o mundo. Porque os Estados Unidos não está sozinho, mas os Estados Unidos se liga a Israel, se liga ao Brasil, se liga a alguns países da Europa. Todas essas ligações políticas. Roma governando a besta que emerge da onde? Da terra, governa o mundo todo. Se os Estados Unidos se submeter for a imagem da besta, todo mundo será também. Oi? Todo mundo seguirá. Deixa eu voltar lá para a gente voltar no raciocínio. Então nós estávamos aqui. Então, o rei do norte acometerá o rei do sul, insinuando um contra-ataque num tempo futuro. Todavia, não somente é representada por uma ofensiva simples, mas uma reversão dessa guerra, porque as últimas palavras do texto, o rei do norte inundará e passará. Quando foi que esse país, que era a União Soviética, ou esse conjunto de países, foi derrotado? Quem lembra? Primeira Guerra Mundial, não. 1989. Outras palavras que existem no versículo 40. Perceba que nós não saímos do versículo 40 e o tanto de história envolvida num único versículo. A palavra furacão também está representada como, em algumas versões, arremeterá ou acometerá. Significa fazer tempestade, implicando temor e medo, terrivelmente amedrontado, arremessar como uma tormenta, tempestuoso, parece um furacão. Quando está escrito acometerá, o rei do norte acometerá, significa que ele vai passar que nem um furacão. O final do versículo diz que inundará. Inundará significa jorrar, limpar, por analogia, galopar e conquistar. Versículo 40 conta uma guerra futura que Daniel recebeu a orientação de selar. E até o versículo 39, os primeiros estudiosos de profecia conseguiram chegar. A partir do 40, isso está sendo um estudo retrospectivo, está se estudando de trás para frente. E aí diz assim, passará, significa ultrapassar, cruzar, especificamente cobrir. Então agora nós vamos ler esse versículo com toda essa ideia na cabeça. E no tempo do fim, 1798, nós lembramos da imagem do general prendendo o Papa. O rei do sul lutará com ele, já entendemos. E o rei do norte o acometerá. Já passamos para um tempo futuro, onde o rei do norte começa a ser curado da ferida de morte, e ele o acometerá com carros, cavaleiros. Lembra que eu falei para guardar carros e cavaleiros daquele versículo de Ezequiel? E aí ele fala, e com muitos navios entrará nas terras, inundará e passará. Vamos ver algumas coisas interessantes. Aqui está um mapa da mesma região. Aqui é o Egito, aqui é Israel, região da Babilônia, aqui é a região da Turquia, que era a capital do Império Turco-Otomano, Istambul. Lembra que nós estudamos com a irmã Simone a invasão
e o domínio que chega até o ano de 1840, capital da Turquia, toda esta área verde, Rio Danúbio, aqui já é Áustria, Alemanha. Sabe o que representa essa faixa verde que vem aqui, ó? Argélia, Tunísia, Egito, o norte da África. Aqui, ó, Meca, a região de Jerusalém, Península do Sinai, aqui, ó, Golfo Pérsico, toda essa região, Rio Eufrates, Rio Tigre, tudo isso verde foi o tamanho do Império Turco-Otomano. E o Império Turco-Otomano governou até que nós vimos que falou que esse império caiu no ano de 1840. Por que eu estou trazendo ele, ligando esse versículo? O versículo 40 ensina que depois de algum tempo, de 1798, o rei do norte arrasaria o rei do sul de uma forma poderosa, enquanto crescia de alguma maneira. Nos capítulos prévios, de Daniel 11, 40 a 45, lembra que nós falamos que existia uma profecia? Quem entender dos versículos 30 ao 36, entende o 40 ao 45, a mesma coisa acontece. Quando os pioneiros desse movimento adventista profetizaram que ia acontecer a queda do Império Turco-Otomano, muitos acreditaram. E muitos se dedicaram à volta de Jesus. Da mesma maneira, quando você começa a entender isso aqui, e começa a pregar e explicar o que está acontecendo, se você tiver domínio sobre essa matéria, você levará muitas pessoas a crer na palavra de Deus. Sabe qual a principal importância disso tudo que nós estamos estudando? Você conseguir sentar com alguém e explicar o que está acontecendo hoje. Com esses versículos, você vai mostrar a história do mundo atual acontecendo. Isso é pregação do Evangelho. Milhares de pessoas creram lá nos anos 1800. Muitas pessoas podem crer se você tiver autoridade em pregar isso. É fundamental você entender esses versículos. Aí chega então, aqui ó, a queda da União Soviética foi possivelmente o complemento moderno da queda do Império Otomano. A exceção que faltava o tempo profético. E é isso que nós vamos chegar. Qual que é essa imagem aqui, quem lembra? Queda do Muro de Berlim, ano 1989. Ano em que a União Soviética, lembra das Olimpíadas? Quem não sabe muito de história, é só você pensar nas Olimpíadas, porque se você não gosta de história, de esporte você gosta. Qual eram os dois países que tinham 1 milhão de medalhas? Estados Unidos. Qual que era o segundo lugar sempre? União Soviética. Todas as provas de balé, de esportes, como é que chama aquele negócio? Os artistas, ginástica artística, eles ganhavam um monte de medalhas. O segundo país era sempre União Soviética. Aí você via naquelas tabelinhas, né? Medalhas de ouro, prata e bronze, um monte. Estados Unidos e a União Soviética. Sempre dando de frente um com o outro, dando marradas. Mas os Estados Unidos estavam já sendo governado por quem? Quem estava por trás dos Estados Unidos contra o poderio da União Soviética? Roma. Então, mesmo que você não entenda de história, lembra dos esportes. Essa proposição, então, faz surgir uma pergunta que nós já respondemos. Como o rei da França, o rei do Sul que começou com a França, se depois se transformou na União Soviética? Aí vem uma explicação simples. Através dos altos e baixos da história, como estão delineados em Daniel 11, os reis do norte e do sul surgiram e caíram à medida que os poderes caem e se levantam. Depois de 1798, a coroa do sul mudou de mãos. Lembra que nós falamos de um rei da França no versículo 30, chamado Clovis? Clovis é o que eu falei que era o cristianíssimo. A França, naquele tempo do Daniel 11:30, ajuda Roma, que estava triste, no versículo 30, a continuar vencendo. Começando no embrião da França, o ateísmo se espalhou para toda a Europa e até por todo o mundo. Apesar da influência intelectual ter crescido, o ateísmo tinha que ter uma voz, porque profeticamente ter uma voz requer ter um governo. O Grande Conflito, página 442, diz assim:
A fala da nação são os atos das suas autoridades legislativas e judiciárias. Em outras palavras, uma nação que tem poder, que se manifesta, ela está ligada às suas leis, mas também tem essa relação com o que eles falam e o que eles acreditam. Está vendo esse globo terrestre? Aqui nós estamos olhando o mundo de cima. Olhando isso aqui, o meinho aqui, ó, representa o Polo Norte. Essa parte aqui, ó, é a África. Isto aqui é a Europa. Isso aqui é a Ásia, onde tem China, Mongólia. Aqui está o Japão, Austrália. Está vendo essa mancha verde aqui? Tudo isso aqui foi a União Soviética. Enquanto eu nasci em 1975. Então, nos anos 80, que foi o governo da União Soviética, eu tinha de 5 até 15 anos de idade, até os anos 90. Na minha infância, eu não tinha noção que tinha um império, como nós lemos os impérios da Bíblia, tinha um império avançando sobre a terra toda. E esse império governava com o ateísmo e com o paganismo. Mas sabe quem ficou mais incomodado com isso? Roma. Por quê? Porque a partir desse momento falou, peraí, enquanto é só paganismo, enquanto é ateísmo, faz o que você quiser, mas não vem mexer no meu governo. Então Roma tinha que dar um jeito de parar essa peste. No seu tempo, essa nação assume a coroa. Por isso, quando você olha essa mancha verde, você vai entender que a segunda parte do versículo 40, isso aqui, essa mancha verde é o rei do sul. Então, se você quiser lembrar de uma forma simples, o rei do norte o acometerá. Acometerá essa mancha verde, que é vermelho, né, o símbolo do comunismo. E é interessante notar a característica do ateísmo na história, que sempre esteve acompanhado de uma revolução. Esta revolução acontece, então, no ano de 1917, um ano antes de acontecer, sabe o quê? Primeira Guerra Mundial. Revolução bolchevita. Nesse tempo, a Rússia começa a governar tudo. E aí essa manchinha verde começa a crescer nesse começo aqui. Então, por que surge a Primeira Guerra Mundial? Pensando que Roma está tentando dominar tudo. Impedir, sufocar a Rússia de ganhar. Primeira Guerra Mundial, Roma dominando os países para não deixar a Rússia crescer. Só que nessa revolução o ateísmo se manifesta. Aí nós vimos então, a intenção do comunismo era infiltrar, doutrinar, causar uma revolução. O aspecto desse crescimento é que quase todos os países foram colocados sob o controle dessa União Soviética. As nações que anteriormente eram dominadas pelo catolicismo, ao perdê-las uma após outra, o catolicismo estava sendo arrebatado da sua fonte de poder. A União Soviética estava tirando o que eles mais queriam. E aí quem que eles vão influenciar? Lembra, vocês já ouviram falar da Guerra Fria? Se alguém já estudou Guerra Fria ou não estudou, vai estudar. Guerra Fria foi a força dos Estados Unidos, representado pelo tio Sam, contra os trabalhadores, os funcionários da União Soviética. O símbolo da União Soviética você vê nos partidos comunista, PT, PCdoB, PSB, PSOL, todos esses países ainda pensam dessa mesma maneira. Por isso que nós temos que falar para os nossos filhos, filho, para de aceitar essas ideias de ideologia. Elas são mentirosas, elas estão por trás, ateísmo e paganismo, elas vão te afastar de Deus. Todas as ideias do comunismo afastam você da presença do Senhor. À medida que elas se expandiam através do mundo, o papado se proveu de um meio para identificar a União Soviética como um inimigo comum para ele e para os Estados Unidos. Quem fez os Estados Unidos guerrear contra eles foi Roma. Um estratagema do inimigo comum preparou o caminho da aliança, do versículo 14, do versículo 40, e essa aliança está focalizada onde?
Apocalipse 13. Apocalipse capítulo 13. Besta que emerge do mar, Roma, e besta que emerge da terra, é total e atualmente implantado nos anos da Guerra Fria. Apocalipse 13, você pode lembrar da Guerra Fria. Aí isso aqui eu vou pular porque nós já falamos, já antecipadamente. Quando a gente lê o Salmo 107, vocês lembram que uma vez a gente abriu o culto, lendo o Salmo 107, dos navios que fazem negócios para cima e para baixo, que Deus é o que domina sobre todas as ondas, e que aqueles que estão nos barcos morrem de medo? O Salmo 107, especificamente no versículo 23, fala sobre os navios. E o que é o poder e a representação dos navios em profecia? Comércio, grana. Se você abrir a tua Bíblia lá em Apocalipse, nós vamos ver um outro texto que fala sobre isso. Apocalipse capítulo 18. Nós vamos ler versículo 17. Olha o que diz no verso 17. 18 e 17. E todo piloto, e todo navio que navega em naus, e todo marinheiro, e todos que negociam no mar, se puseram de longe. Então, em profecia, quando você está associando navegação, você está associando negócios, influência e mercado de negócios. Apocalipse 18, 17. Volta lá no Daniel 11, 40. Amém? Parte B. E o rei do norte o acometerá com carros e cavaleiros, nós já vimos, e com muitos navios. Muita negociação, muitos acordos políticos, muitas discussões, muitos conchavos, tudo. Amém. Continuamos então. Então nós vemos aqui, representação da União Soviética. Os países que envolviam a União Soviética, eles dominaram toda essa área. 15 países no total. E aí eu paro aqui para que vocês vejam essa figura que tem a manchinha na testa. Esse foi o último presidente da até então chamada União Soviética, Mikhail Gorbachev. Ou vocês já ouviram a expressão perestroika. Perestroika foi a última forma de governo político da União Soviética. O que isso tem a ver com a gente na Bíblia? JP e o Gorbachev negociando. Esta foto está escrita em Daniel 11:40, com muitos navios. Aqui está escrito, com muitos navios. E eu vou ler 3 expressões para vocês, pode ficar lembrando só dessa foto. Gorby, como era o apelido do Gorbachev, inclina-se perante as legiões romanas. Em reuniões privadas com dirigentes de Estado, consultas secretas com dissidentes, aqueles que saíram da União Soviética, e uma persistente propaganda a favor da cruzada contra a tirania, João Paulo II ajudou a criar a maior mudança política desde a Revolução Russa, dezembro de 1989. Guarda a fotinho, com muitos navios. Vou ler outra frase. O momento será excitante, não só porque João Paulo ajudou a inflamar o fervor pela liberdade da terra natal, a Polônia. Volta aqui. João Paulo, o país natal dele estava nesse rolo.
O país dele estava sendo acometido pela União Soviética. O povo não aguentava mais a opressão do governo, eles não tinham comida. O comunismo é tão terrível que as pessoas morriam de fome, eles não tinham nada. E o João Paulo tinha saído de lá e se tornou Papa. Esse homem se tornou o maior herói do mundo, sabe por quê? Porque ele libertou o mundo do comunismo. Convincente essa propaganda ou não? Ele, além de não só a liberdade da sua terra natal, a Polônia, que alastrou como fogo consumidor ao longo da Europa do Leste, ou seja, o leste europeu, mais do que isso, a reunião dos dois homens simboliza o fim da guerra espiritual mais dramática do século XX. Um conflito em que a força aparentemente irresistível do comunismo contra o propósito inanimável do cristianismo cedeu. O que parecia impossível da Rússia, da União Soviética ser derrotada, o branquinho ganhou do pretinho. Todas as pessoas que tinham que aparecer para o Papa têm que estar com roupa preta, para que o Papa fique em evidência. É mole? Até o Trump, quando vai falar com o Papa, não pode vestir roupa de presidente dos Estados Unidos, terno azul e gravata vermelha. Ele vai de preto, para que o destaque da pureza ou da santidade e domínio estejam somente vistos nele. Os movimentos finais da cura da ferida mortal do papado já começaram estranhamente com João Paulo II, quando recebeu a ferida de morte e está sendo transformado. O cumprimento de Daniel 11:40 é o primeiro de 3 passos necessários para a cura completa da ferida mortal. O primeiro, que nós estudamos hoje, passado. O registro histórico da guerra entre os dois reinos confirma o que está a seguir. O próximo terreno a ser de conquista para o Vaticano é a terra gloriosa dos Estados Unidos, ou... Aonde está essa figura em Apocalipse 13? Vamos ver lá? Apocalipse, capítulo 13, verso 11. E vi subir da terra outra besta. Apocalipse 13, 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e a lava falava como um dragão. Esta é a besta de Apocalipse 13, 11. Parece um cordeiro, mas olha o que está lá no fundo. Os caças americanos, símbolo do poder dos Estados Unidos. Quando nós começarmos a estudar o versículo 41, na próxima semana, nós entenderemos como que os Estados Unidos se torna a chamada Terra Gloriosa, que antigamente a Terra Gloriosa qual que era? Israel. Ela passa a ser os Estados Unidos da América. E com isso nós encerramos por aqui e na próxima semana continuaremos o estudo. Amém?